Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, trataremos da linguagem científica, apresentando o seguinte tema: como escrever um artigo científico? É o que nós veremos agora. Primeiramente, o que são os gêneros acadêmicos? Os gêneros acadêmicos são os textos produzidos para descrever ou divulgar pesquisas científicas. Normalmente, as pesquisas desenvolvidas em institutos e universidades. Quais são os gêneros acadêmicos? Há vários. Os principais são monografia, dissertação, tese, artigo científico, comunicação científica, resenha, resumo, projeto de pesquisa, ensaio e relatório de pesquisa e etc. Hoje, nós daremos uma atenção ao gênero artigo científico, que será o objeto da nossa apresentação. Antes de apresentarmos o artigo científico, nós precisamos ter conhecimento daquilo que vai caracterizar, de uma forma geral, todos os gêneros acadêmicos. Veja, todo gênero acadêmico, sobretudo na sua linguagem, ele deve ser lógico, ou seja, pautado pela coerência, buscar verdades por meio das comprovações. Sempre ser claro, por ser uma forma de divulgação, deve permitir que todo leitor entenda. Portanto, qualquer gênero tem de ser claro. Também um outro requisito importante é ser objetivo, ou seja, ir direto ao ponto sem ser prolixo. E, por fim, algo que vai caracterizar também os gêneros acadêmicos é a sua formalidade. Não só no uso de um método de fazer pesquisa e de descrever a pesquisa, como também em modelos estruturais de construir e de redigir para divulgar essa pesquisa, ou seja, modelos de estruturação de textos. Muito bem, agora vamos tratar especificamente desse gênero chamado artigo científico. Ora, o artigo é o texto destinado à divulgação das pesquisas, publicado em periódicos, ou também chamado de revista científica. Quanto à sua extensão, lógico que isso pode variar muito e é algo muito relativo, mas, em geral, os artigos eles possuem uma extensão entre 10 e 30 páginas. Todo o artigo, pelo menos os principais artigos dos principais periódicos, sempre apresentam a seguinte estrutura. São em três partes. Primeira parte é a apresentação do artigo, o seu cabeçalho, composto de título, autor ou autores e o resumo, com palavras-chave. A segunda parte, que é a parte mais importante, que é o texto propriamente dito, essa parte será composta basicamente de 4 itens: a introdução, metodologia, resultados e análise, que é a parte principal, não só do texto, mas também de todo o artigo, e a conclusão. E a última parte, o elemento pós-textual, que é uma espécie de um complemento com as referências, um elemento obrigatório, e como um item opcional, os anexos que são postos ao final. Bom, cabeçalho. Como funciona o cabeçalho do artigo? A sua parte primeira. Ela é composta basicamente do título, como está colocado aqui, autores, nesse caso nós tivemos 2 autores, e o resumo. O resumo normalmente vem seguido das palavras-chave. Para quem quiser saber mais a respeito de como montar um resumo, nós também aqui do canal, para escrever melhor, temos um vídeo específico tratando de resumo. Então, essa é a primeira parte de um artigo. Título, autor e resumo com palavras-chave.
Logo na sequência, vem a parte mais importante do artigo, que é o seu texto propriamente dito. O texto de um artigo, ele é composto de 4 partes, 4 elementos: introdução, metodologia, análise e resultados e conclusão. Ora, o que deve ser colocado na introdução de um artigo? Primeiro, deve ser feita uma contextualização do tema com que você está trabalhando. Logo na sequência vem a problematização, para justificar a importância da sua pesquisa. Você é a partir de um problema, de uma necessidade, que você busca desenvolver uma pesquisa. Você também deve colocar na introdução o objetivo, que é a proposta do seu trabalho, e normalmente uma introdução, ela serve para terminar a introdução com uma ponte para o próximo item, é feita também uma explicação da estrutura do artigo, como ele será escrito ou composto. Na segunda parte do texto do artigo vem a metodologia. A metodologia é a descrição dos procedimentos usados na pesquisa, as ações e etapas. Nesta seção da metodologia, aparecem amostragem, coleta de dados, instrumentos, fundamentação teórica e etc. Ou seja, na metodologia você vai explicar com detalhes como foi desenvolvida a sua pesquisa, para que o seu leitor possa entender quais foram o seu método e os procedimentos. Na terceira parte do texto do artigo, vem aquilo que nós chamamos da parte essencial, a razão pela qual um artigo é escrito, que é apresentar os resultados de uma pesquisa. O momento é o momento para mostrar a resolução do problema, comprovar as suas hipóteses e etc. Ou seja, para trazer os resultados de todo o seu trabalho. E, por fim, esse artigo, o texto do artigo termina com uma conclusão ou com considerações finais. A terceira e última parte que estrutura o artigo é um elemento complementar. São os elementos pós-textuais, composto de referências, que é um elemento obrigatório. Referências são as obras citadas no artigo, são as obras, são os livros, os jornais, tudo aquilo que você usou para o desenvolvimento de sua pesquisa. Então, ela vai aparecer ali nas referências, principalmente aquilo que foi citado no corpo do artigo. E, por fim, como um elemento opcional, vem o anexo e o apêndice. Anexo são materiais que não são produzidos por você. Por exemplo, uma capa de jornal, enquanto que o apêndice são os materiais produzidos, escritos por você. Por exemplo, um questionário. Então, esses elementos que são opcionais podem também aparecer ao final de um artigo. E para finalizarmos, nós poderemos elencar os seguintes elementos de conclusão. O artigo, ele apresenta os resultados de uma pesquisa científica. É o principal meio de divulgação do conhecimento, no caso, o conhecimento científico. E o artigo, sobretudo, deve publicar novas ideias, deve trazer novas perspectivas. E para a gente concluir o artigo, vamos retomando aqui a estrutura apresentada, o artigo deve sempre, na medida do possível, apresentar essa que seria uma estrutura ideal. Veja que a extensão em geral, isso não é uma regra, mas em geral entre 10 e 30 páginas, um artigo deve ser composto dessas 3 partes: apresentação, o cabeçalho, o texto propriamente dito, aí composto de introdução, metodologia, os resultados e a conclusão, e, por fim, o elemento pós-textual com referências, anexo ou apêndices. Ok?
É isso, pessoal. A todos eu desejo uma excelente escrita.